Olá, meus queridos pré-calouros da UEA, preparados para mais uma aula de física? Eu espero que sim, porque hoje eu estou com muita vontade de conversar sobre esses fenômenos maravilhosos que regem a natureza, não é? Esta é a física que nós amamos muito. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto cotidiano. Nós vamos conversar sobre o atrito, que é um elemento do mundo físico com o qual nós lidamos todos os dias, mas muitas vezes nem nos damos conta disso. Sem o atrito, seria impossível caminharmos. Um carro, do mesmo modo, não poderia percorrer as ruas. Um lápis não escreveria sobre o papel, tampouco conseguiríamos empunhá-lo para escrever. Não seria possível lixar um pedaço de madeira. Nem poderíamos desfrutar do som de um violino, já que esse som vem do atrito das fibras do arco contra as cordas do instrumento. Vamos entender o atrito como conceito físico, como ideia que você deve absorver para, entendendo, colocar em prática, se for o caso, na hora de resolver problemas. Pense no seguinte: qualquer superfície, por mais polida que ela seja, sempre vai apresentar algumas irregularidades, saliências e reentrâncias, altos e baixos, enfim, vai apresentar asperezas. Na aula de hoje, nós vamos nos utilizar do modelo mecânico baseado nessas irregularidades para explicar o atrito. Veja só. Consideremos, por exemplo, a situação em que um bloco B repousa sobre a superfície S plana e horizontal. Admitamos que B, mesmo sendo empurrado horizontalmente para a direita por uma força F, não saia do lugar. Ao ser empurrado, o bloco aplica na superfície uma força horizontal para a direita. Por que, então, que o bloco permanece em repouso? Ocorre que esse bloco recebe da superfície na região de contato uma força de atrito horizontal dirigida para a esquerda que equilibra a força F. Você viu que, desta maneira, pensando assim, do ponto de vista mecânico, fica fácil perceber que, ao ser empurrado, o bloco exerce uma força na superfície, mas recebe dela uma força de sentido oposto que o mantém em repouso. As forças que o bloco e a superfície trocam na região de contato são forças de atrito e constituem um par ação-reação, conforme tudo o que estudamos na aula passada nas leis de Newton. Relembrando, um par ação-reação são forças de mesma direção, mas de sentidos contrários. Essas duas forças, que formam par ação-reação, têm intensidades iguais, mas, atenção, vou reforçar, o par ação-reação, duas forças que têm essas características, mas atuam em corpos diferentes, portanto, nunca se anulam. Legal? O que vamos então fazer na aula de hoje, para resumir e começar a conversa como ela deve ser, é estudar o atrito de escorregamento entre sólidos a partir de duas formas. A primeira, o atrito estático. Enquanto não houver escorregamento entre as superfícies, o atrito é estático. E vamos estudar a segunda forma, que é o atrito cinético, para o caso em que o escorregamento já se iniciou e as superfícies atritadas trocam esse tipo de atrito cinético. Para especificar bem e não restar dúvidas antes que nós apliquemos esses conceitos ou tragamos uma análise matemática para dentro da aula, nós vamos conhecer melhor o atrito estático por meio de uma experiência muito simples. Observe comigo. Temos uma mesa horizontal e sobre ela repousa uma régua. Uma borracha escolar está apoiada sobre a face mais larga da régua. Nessas circunstâncias, a borracha não recebe forças de atrito, uma vez que não manifesta nenhuma tendência de escorregamento. Agora, vamos inclinar lentamente a régua em relação à superfície da mesa. De início, para pequenos valores do ângulo, a borracha permanece parada e a força de atrito que a mantém em equilíbrio é do tipo estático. Essa força tem intensidade crescente a partir de zero, constituindo-se na equilibrante da força que solicita a borracha a descer. Continuando a inclinar a régua, de modo a aumentar o ângulo, chega-se a um ponto em que a borracha está na iminência de mover-se, está prestes a descer. Nesse caso, a força de atrito estático terá atingido sua intensidade máxima. Essa máxima força de atrito
denomina-se força de atrito de destaque. Então vamos resumir tudo o que vimos a partir da experiência que você viu. Legal? A força de atrito estático tem intensidade variável a partir do zero. Isso é importante demais. Tome nota. Quando não há solicitação de escorregamento, até um valor máximo ou valor de destaque, quando o corpo está na iminência de escorregar. Entendido isso? Mas interessa agora aprender a calcular ou a compreender como se forma a intensidade da força de atrito de destaque. É o que nos interessa nesse momento. Vejamos, então, como calcular a força de atrito de destaque, partindo de uma constatação simples de entender. Quanto maior o peso de um corpo, maior é a força normal de compressão que ele exerce sobre a superfície na qual ele está apoiado. Legal? Superfície horizontal, corpo colocado sobre ela. Peso do corpo, massa vezes a aceleração da gravidade. Quanto maior o resultado desse produto, maior a compressão deste corpo sobre a superfície que o apoia. Entendido? A intensidade da força de atrito depende exatamente disso. Verifica-se, então, que a intensidade da força de atrito de destaque é diretamente proporcional à intensidade da força normal trocada pelas superfícies que se atritam na região de contato. Vamos colocar um pouco de matemática nisso para aclarar as coisas. Diremos que a força de atrito de destaque é igual ao produto do coeficiente de atrito de destaque vezes a força normal. A constante de proporcionalidade μe, que você vê ali, denomina-se coeficiente de atrito estático e seu valor depende dos materiais atritantes e de seus graus de polimento. Eu quero dizer o seguinte, que a força de atrito de destaque não é a mesma indiferentemente dos materiais. Isso faz diferença. Atrito de destaque entre dois corpos de vidro é enorme, entre dois corpos de madeira é diferente deste, para que você compreenda isso melhor. Ou um bloco de madeira sobre uma superfície lisa de aço. Também nós temos um outro coeficiente de atrito neste caso. Logo, o coeficiente de atrito de destaque também depende dos materiais que estão em contato. Bem, pessoal, agora nós vamos falar do atrito cinético. Nos interessa saber como calcular a intensidade do atrito cinético, que também é conhecido como atrito dinâmico. Vamos recorrer a uma situação para que você entenda isso direito. Veja, este bloco está em repouso sobre um plano horizontal áspero. Apliquemos ao bloco uma força F que é paralela ao plano de apoio, como você vê. Com a atuação de F, o bloco passa a receber do plano a força de atrito Φ, como você vê ali. Sob tais circunstâncias, nós podemos perguntar: qual a condição a ser satisfeita para que o bloco seja colocado em movimento? A resposta é simples. O bloco entrará em movimento se a intensidade da força aplicada a ele, F, superar a intensidade da força de atrito de destaque. Se isso acontecer, teremos uma situação dinâmica em que o atrito será denominado atrito cinético ou atrito dinâmico. Podemos claramente verificar que a intensidade da força de atrito cinético é diretamente proporcional à intensidade da força normal trocada pelas superfícies que se atritam. Do ponto de vista da matemática, nós podemos dizer o seguinte, veja, a força de atrito cinético é igual ao produto do coeficiente de atrito cinético, neste caso, vezes a força normal. A constante de proporcionalidade μc que você vê ali denomina-se coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, como já dissemos, e seu valor também depende dos materiais que se atritam e de seus graus de polimento. Bom, pessoal, vamos fazer uma amarra aqui dos conceitos que já definimos na nossa conversa até aqui. Isso para que você siga com segurança. O que vimos? Estamos no campo do estudo do atrito entre sólidos. Precisamos, portanto, de corpos sólidos que estejam em contato entre si. Foi o que vimos. Sabemos que nós temos, a partir disso, duas modalidades de atrito. Uma, a forma de atrito estático, outra, a forma de atrito cinético. O atrito estático ocorre quando os corpos não estão em movimento um em relação ao outro. O atrito cinético ou atrito dinâmico ocorre quando os corpos estão
em movimento, legal? São duas formas, duas modalidades de atrito que se diferenciam primeiro por isso. Esse coeficiente de atrito, tanto cinético quanto estático, vai depender do material de que os corpos são feitos. Dependendo do material, dependendo da composição desses materiais, nós temos coeficientes de atritos diferenciados entre si. Vimos que calcular a intensidade de um é atender a um requisito que nos dá a grandeza dessa intensidade, dessa força, a partir da situação problema definida. Legal? Mas vamos aplicar isso, tudo que eu disse, numa situação, problema concreto para que você entenda como posicionar-se dentro de uma necessidade de solução. Na figura, o bloco 1 repousa sobre o bloco 2, sendo que 1 está preso por uma corda a uma parede, como você pode ver. M1 é 3 kg, a massa do corpo 1. E a massa do corpo 2, M2, 6 kg. O coeficiente de atrito cinético entre 1 e 2 é 0,10 e entre 2 e o plano é 0,20. Qual deve ser a força F que, aplicada ao corpo 2, desloca esse bloco com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? A questão pede que consideremos a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos interpretar essa figura e propor uma solução. Com muita atenção e paciência, muito carinho, nós vamos interpretar a figura que veio no problema. Vamos lá. Você tem os dois blocos, o de cima, o bloco 1, e o de baixo, o bloco 2. O bloco 1 está amarrado à parede por meio de um fio. Legal? Isso é importante. O problema diz que nós aplicamos uma força F horizontal ao bloco de baixo. Isso vai gerar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Lógico que, sendo a força aplicada horizontal para a direita, a aceleração gerada aí também será horizontal para a direita. Entendido isso? A pergunta é justamente essa. Qual é a intensidade dessa força? Qual deve ser a intensidade dessa força para que esta aceleração gerada seja de 2 metros por segundo ao quadrado? Preste atenção nisso, porque agora nós vamos considerar os corpos isoladamente. Vamos ver. Aí você vê, nós estamos apenas com o bloco 2, que é justamente o bloco que sofre a ação da força F horizontal para a direita. Então, atuam sobre este bloco esta força F, a que nos referimos. Também atua a força de atrito do bloco 2 com o bloco 1, é aquela força que você vê ali como FAT1. Os dois blocos estão em contato entre si. Nessa região de contato ocorre essa força que nós estamos chamando de força de atrito 1. Mas o bloco 2 também está em contato com a superfície sobre a qual o conjunto está apoiado. Ali, naquela região de contato, surge a ação de uma força que nós vamos chamar de força de atrito 2, que é a força ocorrente entre o bloco 2 e a superfície que apoia o conjunto. E temos, evidentemente, a presença da aceleração produzida pela aplicação da força horizontal F. Sendo a força horizontal F para a direita, nós teremos como consequência uma aceleração horizontal para a direita. Já pense nos sinais para esta situação. Veja que a força F está no sentido do movimento, na direção e no sentido do movimento, ela é, portanto, positiva. As duas forças de atrito são horizontais para a esquerda, opondo-se, portanto, ao sentido do movimento. Por isso mesmo, elas vão ganhar um sinal negativo em razão desta oposição. Próximo passo, o que faremos? Vamos resgatar da nossa memória a segunda lei de Newton e vamos aplicá-la a este bloco 2. De que maneira? Respeitando-se os sinais da ação da força em relação ao movimento. Força F positiva menos a força de atrito 1, negativa porque se opõe ao movimento, menos a força de atrito 2, negativa pelo mesmo motivo, que é igual com que corpo nós estamos trabalhando? O corpo 2, portanto, a massa do corpo 2 vezes a aceleração.
Legal? É justamente esta a equação que rege esta composição de forças sobre o bloco 2. Vamos fazer algumas substituições. A força F ali mantém-se como está, porque nós queremos calcular a sua intensidade, menos o que é a força de atrito 1. É o coeficiente de atrito vezes a normal, mas a normal do corpo em relação à superfície ou a normal como sendo a força de resistência que a superfície aplica sobre o corpo é igual ao peso, por isso mesmo ali, m vezes a gravidade, menos força de atrito 2, o coeficiente de atrito que multiplica m1 mais m2, observe essa particularidade, vezes a aceleração da gravidade. Por que que no caso da força de atrito 2, nós consideramos o conjunto das duas massas? Porque os dois corpos, 1 e 2, um sobre o outro, estão apoiados sobre a superfície, legal? Então, ali quando nós fizermos a normal do conjunto, nós vamos ter que considerar o peso do conjunto. Por isso, m1 mais m2 vezes a gravidade, que é igual à massa do corpo 2 vezes a aceleração. Aí nós vamos substituir numericamente agora F menos coeficiente de atrito 1, 0,10, vezes a massa 1, 3, vezes a aceleração da gravidade, 10. Coeficiente de atrito 2, 0,20, vezes a soma das duas massas, 3 mais 6, vezes a aceleração da gravidade, 10, que é igual a massa 2, 6 vezes a aceleração do conjunto em razão da aplicação da força F, 2 metros por segundo ao quadrado. Saindo desse imbróglio matemático, nós vamos descobrir que a força necessária para produzir a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado ao conjunto é de 33 newtons. Bom, vamos então continuar resolvendo exercícios para que você entenda cada vez melhor estes conceitos da aula de hoje. Veja aí. Um bloco com massa de 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. Considere a gravidade no local 10 metros por segundo ao quadrado. Antes de ir para a solução, vamos interpretar as informações deste enunciado. Trata-se de um bloco cuja massa é 3 kg, que está em movimento, não se esqueça disso. Isso vai dizer o tipo de atrito envolvido. A aceleração é constante, portanto, o movimento é uniformemente variado. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico, aí o problema diz o coeficiente de atrito e diz que é do tipo dinâmico. Calcule a força de atrito entre os dois, entre o bloco e a mesa sobre a qual ele desliza. Vejamos agora uma solução para esta questão. Qual é a expressão que nós vamos utilizar? A expressão do atrito dinâmico, aquela que calcula a intensidade desta forma de atrito. Nós vimos na aula de hoje que o atrito dinâmico é dado pelo produto entre a normal, ou seja, a reação da superfície sobre o bloco que ela apoia, vezes o coeficiente de atrito, nesse caso, atrito dinâmico. Não podemos esquecer que a normal é igual ao peso, dizendo de outra maneira, a normal equilibra o peso na direção vertical. Superfície horizontal, bloco sobre a superfície, peso, força vertical para baixo, fazendo surgir uma resposta a esta compressão da superfície sobre o bloco na forma de uma força chamada normal. Essas duas forças se equilibram. Dizendo isso, na forma matemática, N é igual a P. Desta maneira, sendo normal igual ao peso, nós vamos voltar à expressão da força de atrito dinâmico. Força de atrito dinâmico é o produto da normal pelo coeficiente de atrito dinâmico neste caso. Substituindo, no lugar da normal, sabendo que ela é igual ao peso, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o coeficiente de atrito dado pelo problema. Substituindo então, massa dada pelo problema 3 kg, a aceleração da gravidade no lugar em que isto acontece, 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito dinâmico, porque há movimento nessa questão, 0,4.
Realizando esta operação aritmética, nós descobrimos que a força de atrito aí, nas situações ou nas circunstâncias do problema, vale 12 newtons. Bom, você já caminhou bastante nessa aula e nós já conversamos bastante sobre atrito, mas sempre nós temos aquele ponto de dúvida. Isso se resolve se você enfrentar os problemas. De novo, é preciso resolver problemas não só para se habituar com eles, não, com os seus formatos, mas para aprender que eles precisam ser interpretados e que esses elementos de interpretação estão no próprio enunciado. Por isso mesmo, vamos a mais uma questão. Um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6, calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento. Considere 10 metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade no local. De novo, antes de irmos para a solução matemática dessa questão, é preciso interpretá-lo do ponto de vista físico. Veja, trata-se de um bloco de madeira, veja aí no enunciado, a massa desse bloco 10 kg, está aí uma informação direta, não há o que interpretar muito nisso. Este bloco é submetido à ação de uma força F que vai tentar colocá-lo em movimento, não significa que vai conseguir, legal? A força F aplicada ao bloco vai tentar colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático, aí o coeficiente de atrito estático refere-se a uma situação em que ainda não há movimento. Diz que esse coeficiente é 0,6. Pede para calcular o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência de movimento. Não é uma situação ainda de movimento, mas um movimento quase para acontecer, no limite máximo para acontecer o movimento. Vamos separar os dados agora para propor uma solução. Bom, nós vimos aqui, durante a aula lá no comecinho, quando estudamos as modalidades de atrito, que o bloco entrará na iminência de movimento, ou ocorrerá a iminência de movimento, o movimento quase acontecerá quando a força aplicada for igual à força de atrito estático. Força de atrito estático, aquele que segura o bloco na sua posição, legal? Força entre o bloco e a superfície que o sustenta. A força F externa aplicada ao sistema, o bloco vai praticamente entrar em movimento, estará na iminência do movimento quando essas duas forças, a força aplicada, for igual à força de atrito estático. Viram isso? Espero que se lembrem. Vamos voltar à solução então. Aí nós partimos disso. A força F igual à intensidade à força de atrito estático. Agora nós vamos recuperar o conceito de força de atrito estático. Sabemos que ela é o produto entre a normal e o coeficiente de atrito estático. Também já sabemos que a normal se iguala ao peso, porque a normal equilibra o peso. Então nós vamos ter que a força F é mg, o peso, vezes o coeficiente de atrito estático. Agora sim, interpretado o problema, escolhida a expressão física que o caracteriza, vamos substituir os valores numéricos. A massa, 10 kg, a aceleração da gravidade nesse lugar, 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito estático, 0,6. Esta operação matemática nos diz que a força F aplicada ao bloco, que vai deixá-lo na iminência do movimento, é de 60 newtons. Bem, pessoal, nós chegamos ao fim dessa nossa conversa. Conversamos muito sobre atrito aqui, aprendemos as modalidades de atrito, duas, estático e dinâmico, aprendemos como calcular a intensidade de cada um, aprendemos do que essas forças, essas intensidades das forças de atrito dependem, aplicamos essas ideias a alguns exercícios. Agora é com você. Vá ao site da universidade, encontre lá o ícone do pré-calouro, que é o seu espaço no site da universidade, entre lá, caia nas aulas, no ambiente das aulas que estão disponíveis para você. Veja de novo, volte, faça anotações. Se quiser, entre em contato conosco que nós teremos o máximo prazer em responder às suas dúvidas. Por hoje é só, espero você na nossa próxima conversa.